grande expediente, vereador Iago Morandi. Vou ceder meu grande expediente para a vereadora Daiane Mello, do bairro Fátima. Vereadora Daiane Mello, da tribuna do bairro Fátima Alto. Da cidade, não do bairro Fátima. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste na TV Câmara, pessoal que nos acompanha no plenário, tivemos já assuntos importantes debatidos hoje aqui, a questão do autismo, a questão da habitação, a questão própria da segurança, e agora eu trago mais um tema. Mas eu pergunto aos vereadores, uma pergunta. Eu queria saber como está ou como está acontecendo o projeto NAP. NAP. Eu vou passar um videozinho para vocês. Data, eu lhe pergunto, o que o senhor pretende fazer em Caxias com o projeto NAP? NAP. Candidato Scalco, 2 minutos para sua resposta. Nós temos diversos projetos. NAP, só um minuto. Realmente, NAP, eu não estou lembrado pela sigla para poder responder. E aqui, depois desse bug do debate, como foi dito, né? Desde o período falado. Da pandemia, o nosso Segura um pouquinho, Paula, por favor, bota na pausa ali. E volta ali para ver toda a fala do prefeito. Então, o projeto NAP, ele foi falado em outubro de 24. O prefeito vai explicar o que é, porque é um projeto importante. E eu queria a atenção de todos sobre esse projeto. Desde o período da pandemia, os nossos profissionais da educação têm sofrido muito. E nós estamos com esse projeto pronto para colocar em prática, onde nós teremos assistência psicológica, que precisa muito para os nossos profissionais da educação. E, para isso, nós já estruturamos, estamos trabalhando, porque desde o período da pandemia e também com as dificuldades que enfrentam os profissionais da educação hoje, mais do que nunca nós precisamos cuidar de quem cuida das nossas crianças. Então, pode ter certeza que o Núcleo de Aprendizagem aos Profissionais da Educação é um projeto que nós já desenvolvemos e nós vamos estar dedicando uma atenção muito especial a esses profissionais da educação que hoje precisam da nossa ajuda. E agora, eu pergunto para vocês, a partir de outubro, do lançamento do projeto, né, que tem o convite ali do lançamento do projeto, foi lançado dia 23 de outubro, 18h30 foi a apresentação total. Como o prefeito disse, desde a pandemia, o volume de professores sofrendo com a questão de saúde mental. Então, foi pensado um projeto importante com diversos setores da sociedade para funcionar, né? Aconteceu em outubro. E agora eu pergunto para vocês, qual o professor que consegue atendimento com esse programa? Nenhum, tá? Porque eu me dei ao trabalho, tá, de ir atrás dos dados. Conversei com professores, ligamos para a Secretaria de Educação, que disse que era para entrar em contato com a administração municipal, como se não fosse a mesma coisa, tá? A gente ligou para a Secretaria de Educação e perguntou: um professor está com problema e tal, eu queria saber sobre o projeto NAP, anunciado em outubro de 24. Tu tem que falar com a administração municipal. Ligamos
É a mesma coisa, mas vamos dizer assim, vamos ligar para o RH da prefeitura, então. Ligamos para o RH da prefeitura. E a servidora disse assim, não tem nada. O que foi falado foi em 2024 apenas e depois disso nada. Se um professor nos ligar aqui, é um atendimento como outro servidor e a gente vai encaminhar da maneira geral. Isso me preocupa por quê? Porque é mais uma propaganda eleitoral que não aconteceu. O NAP aconteceu somente para virar meme da internet? Meme durante a campanha eleitoral? Gente, isso é grave. A gente vem falando. Falamos do Castramóvel, 2 anos parado dentro da Maesa. Sined, fechado sem nenhum atendimento. CEMAP, depois que nós falamos na Câmara semana passada, os estrangeiros começaram a ser chamados. Somente os estrangeiros, 16, para ser mais exata, 16 estrangeiros. O CEMAP, estávamos falando de atendimento de 550 crianças, entre altas habilidades, estrangeiros e dificuldades de aprendizagem. Tá? 3 programas que aconteceu. Aconteceu a propaganda eleitoral, muito bonita, como vocês viram o vídeo do Sined, fechado. E agora o NAP também fechado. Sem falar do Centro de Proteção Animal, que o deputado Nerio Carteiro foi fazer um vídeo na campanha eleitoral com uma máquina atrás, dizendo que tinha começado as obras. E lá só tem plantação de feijão e milho, como eu mostrei para vocês, como eu já mostrei na rede social, que não tem absolutamente nada, e já falei nessa tribuna. Então, gente, a gente está vivendo ainda da propaganda eleitoral, que nada aconteceu. Só que digo, é o mesmo prefeito. Então, não é nem para a propaganda eleitoral para engrenar o mandato dele. Estamos no 5º mês de mandato e está difícil. Não. E, gente, a gente recém passou por um episódio com uma professora atacada em sala de aula e que todos os professores estão nos relatando diversas situações em escola que precisam de um atendimento especial. E com um programa discutido amplamente sobre prevenção de saúde mental dos professores da educação, ele simplesmente não existe. Não acontece. Foi falado, como os servidores dizem, foi falado lá o ano passado, foi falado em 2024. Eu acredito que é grave essa situação na área da educação, uma área tão importante para nós, e que a gente precisa realmente uma atenção. É uma pauta sensível, a saúde mental dos professores, e foi utilizada como ferramenta de marketing político. Uma parte, vereador. De imediato, vereador Iago. Só constando, né, para deixar registrado, ali na reportagem até fala, né, que o prefeito na época, ainda prefeito atual, o Adiló deixou, né, embaraçosa ali a situação para o candidato Scalco, né? Mas eu acredito que sim, conseguiu o objetivo dele, que era lacrar ali na época da campanha, né? Ele conseguiu dar essa lacrada, depois dá para ver pela cara dele quando ele tomou um copo d'água ali, que tipo assim, ó, mitei, beleza, né? Mas eu queria essa lacração agora no governo, né? Que fizesse as coisas, né? Que deixasse para trás a questão do marketing político, que faz parte, o show faz parte, eu sempre digo aqui, a pessoa pode usar da tribuna ou de um vídeo para, né, levar a informação adiante, isso aí eu sou favorável, né? Mais do que ninguém, eu acredito, né? Então eu gosto dessa parte, mas ao mesmo tempo tem que ter uma entrega, né? Senão tem que ser efetivo. Senão só o show pelo show a gente não chega a lugar nenhum, né? Então eu gostaria de ter esse mesmo empenho, e embaraçosa é a situação que está o governo Adiló. É mais perdido ali que segue um tiroteio em todas as secretarias com a população. É só caminhar por aí e ver os comentários ou no Instagram ali, né? Nas redes sociais do prefeito, tá? Então eu queria deixar registrado aqui. Parabéns por lembrar esse assunto, né? Eu acredito que eles não imaginaram que ia ter uma oposição assim com uma memória boa, né? E eu sempre digo, oposição forte, governo forte, né? Se eles tivessem maturidade para entender o nosso papel aqui, eles iriam continuar no caminho, né? E dar mais atenção para algumas coisas. Mas a gente vê que cada vez se enterram mais, não dão bola para o que tu fala, vereadora, não dão bola para o que eu falo, para nossas ideias, não vão dar. Pode contar aí os próximos anos, não vão demitir, né? Eu já falei que
Os secretários do Adiló têm um contrato parecido do Ronaldinho com a Nike, né? Ele é vitalício, ninguém vai para a rua. Então, podem ficar tranquilos que vai ser assim pelos próximos anos, mas conta comigo na oposição. Muito obrigado. Obrigada, vereador Iago. Eu peço já, líder, uma declaração declaração de líder. Declaração de líder do PL. Segue em declaração de líder pela bancada do PL, vereadora Daiane Mello. E antes de dar a parte para a vereadora Andressa, eu quero falar, então, só registrar que o NAP foi divulgado, né, que é uma ação do Comitê de Prevenção à Saúde Mental da Educação, com objetivos claros de acolher, refletir e propor ações voltadas ao bem-estar dos professores, com uma escuta sensível e orientação especializada. O projeto pretendia formar uma rede de cuidado e proteção para os profissionais da educação, entendendo que cuidar de quem ensina é essencial para fortalecer a educação pública. Esse era o objetivo principal desse projeto, que foi lançado em programa eleitoral, porém, né, no debate que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores, porém, não está acontecendo na administração. Seu à parte, vereadora Andressa. Vereadora Daiane, lhe parabenizar pelo tema trazido. Eu vejo assim com uma certa preocupação algumas coisas que a gente vê simplesmente uma descontinuidade, né? Tu cria toda uma expectativa social que aquilo vai acontecer e aí não acontece. Mas seria importante que pelo menos a secretaria desse uma explicação, né? Eu lembro que no início do ano veio uma profissional aqui falar sobre, na época, o Cined, enfim, né? E inclusive ela citou o NAP, eu me lembro, e aí agora não está acontecendo, então acho que pelo menos uma explicação do que vai acontecer, né? Eu estou percebendo que, por exemplo, se a gente for pegar a saúde, isso também está acontecendo com a questão das horas médicas, né, com o contrato. Então, que os líderes do governo, que as secretarias pelo menos dissessem, vereadora Daiane, vai acontecer isso, isso e aquilo, ou a gente decidiu que não vai mais continuar por esses motivos, mas fale alguma coisa, porque não é a gente que está questionando, é a população. Então, de fato, isso é preocupante e é importante o tema que a senhora traz. Obrigada, vereadora Andressa. E é isso mesmo. A gente falava na outra semana, né, uns 15, 20 dias atrás, da questão do Cined. Um espaço que estava locado que está alocado, né, para a administração. Agora a gente sabe que chegou uma mudança da Secretaria da Saúde lá para dentro. Não recebemos informação nenhuma, mas a gente sabe que chegou lá no Cined, então, onde a Secretaria da Educação até então estava pagando aluguel, não sei como é que vai ser a partir desse mês, no valor de R$12 mil, né, para a Secretaria da Saúde entrou lá com algumas caixas e algumas coisas. Mas o Cined em si não está funcionando. Foi falado que eles seriam chamados através do CEMAP. Digo de novo, o CEMAP está funcionando lá do lado da Guarda Municipal, está funcionando, não, está, né, com uma servidora lá dentro. Na semana passada começaram a chamar os estrangeiros, apenas 16, mas estamos falando, vou repetir aqui para ficar bem claro, está começando o atendimento. Não, estamos fazendo a primeira chamada, 16 dos estrangeiros, de um atendimento de 550 que a gente tinha o ano passado, que era esse atendimento de 550 usuários lá, entre estrangeiros, altas habilidades e dificuldades de aprendizagem, e que agora a gente tem orientação aí, né, que provavelmente os atendimentos do Cined irão para lá. Não foi reformulado nada na lei ainda, a gente ainda tem a questão do decreto com os mesmos serviços diferentes, e agora a situação do NAP. Falando da questão ainda que a gente está falando dos nossos profissionais que estão, sim, adoecidos pela questão estressante de uma sala de aula após aí, como o prefeito mesmo disse, após a pandemia. Então, a gente precisa desses serviços acontecendo, desses projetos, dessas atividades, porque são importantes para a comunidade. Eu não estou falando que os projetos não deveriam funcionar, que não deveriam ter sido levantados. Não, são estruturas importantes, mas que realmente precisam acontecer. Elas não podem servir apenas de palanque político em época eleitoral. Se foi falado, se foi prestado, ele tem que estar no escopo da Secretaria da Educação e ele tem que acontecer. Vereador Pedro Rodrigues, sua parte. Obrigado pela gentileza, vereadora Daiane. E eu não digo assim que deveria estar tudo pronto, tudo funcionamento, porque
uma promessa de campanha ainda ela tem um tempo, né? Está recém começando o mandato, tudo bem. O que é feio, o que é inadmissível, é ninguém saber de nada e dizer que nada existe. Por exemplo, você fez todos os passos, começou pela secretaria responsável, foi nos técnicos, né? E ninguém saber de nada. E daí ficar muito bem demonstrado assim que não passou mesmo de algo ali para, de repente, virar a chave e até trazer a possibilidade de ganhar uma eleição. Isso é muito chato e feio, né? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Pedro. E falar para o senhor, mas dessas promessas que estamos falando, são todas que deveriam estar acontecendo. O Cined, na campanha eleitoral, não foi prometido, vamos construir o Cined. O Cined estava pronto, como eu passei o vídeo, com atendimentos, e ele foi fechado. Então, na propaganda eleitoral, ele serviu, né? Mas depois ele foi fechado. O CEMAP, a mesma coisa, o Castramóvel estava funcionando, o Parque de Proteção Animal disseram que já tinham iniciado as obras, depois cancelaram a licitação, né, com uma máquina lá funcionando. Então, são graves, porque a gente está falando de situações que aconteceram na campanha eleitoral, mas que para o governo municipal estava acontecendo em si a situação. Vereadora Sandra, sua parte. Obrigada, vereadora Daiane. O NAP foi criado justamente para constranger o candidato Schalco naquele momento, porque a gente não vê mais nada falar sobre isso, e é importantíssimo que ele realmente aconteça, porque quantos professores precisando? Mas a gente está cansado de ver programas sendo lançados e não acontecendo. Então, nada me espanta, né? E é isso mesmo, a gente vai ver muita coisa a ser lançada justamente para ganhar a eleição e depois nada acontece. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Isso nos entristece, né? Porque o projeto, como ele foi concebido, ele era uma ideia boa, foi lançado em outubro, no dia do debate, né? E a gente fala, e foi utilizado pelo prefeito para lacrar, como foi dito. Mas ok, ele conseguiu o objetivo dele, que era lacrar em cima do candidato Schalco. Ok, lacrou, ganhou a eleição, pronto. Coloca para funcionar. Coloca já desde o primeiro dia do governo para funcionar. Essa que é a nossa solicitação, para que ele não sirva somente de palanque político, como diversas ações desse governo estão acontecendo. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, parabéns, vereadora Daiane, por estar trazendo essa questão do NAP, mas por estar trazendo diversas outras questões, e aqui eu quero aproveitar e usar o exemplo das camadinhas finas de asfalto que foram postas na véspera das eleições. O bairro Serrano, que é o bairro onde eu moro, passou por isso. 1 quilômetro que poderia ter sido finalizado depois das eleições não foi mais, passou a eleição, passou a vontade de fazer a camadinha de asfalto nos bairros. E a gente atualmente, passado poucos meses desse processo, já vê que aquela camada está saindo, que não tem a manutenção, que não foi feito a fiscalização correta do trânsito, que não é feito as pinturas de faixa de segurança, de quebra-mola. Então, para além dessas questões de programas mais sérios, como esse do NAP, que é extremamente importante, o auxílio psicológico dentro das nossas escolas precisa existir. Temos leis federais que regulamentam isso e que não são cumpridas aqui no município, mas é importante também a gente relembrar das pequenas ações que foram feitas só ali, na véspera de campanha, e que agora parecem que não fazem mais sentido para o governo. Então, parabéns e muito obrigado, vereadora Daiane. Obrigada, vereadora Estela. Isso eu até comentei aqui na Câmara de Vereadores, a questão das camadas de asfalto, porque lá no Fátima a gente também teve, na Amadeu Rossi, na subida do Pioneiro, no Vila Verde, e me surpreendeu o vice-prefeito, no bailão do Adiló, dizer que que aquilo lá não foi eleitoreiro porque já estava tudo pronto, as máquinas já tinham voltado e refeito. E virou um burburinho, inclusive, entre o nosso grupo que estava lá, porque não aconteceu. É só ir na Amadeu Rossi, é só ir na Avenida Serrano Santo Antônio, é na subida do Pioneiro, é no Vila Verde. Não aconteceu. Aconteceu só a camada inicial, inclusive com diversos acidentes acontecendo na Amadeu Rossi, porque a sinalização de trânsito não vai fazer a sinalização, porque a segunda camada de asfalto não foi colocada. Então,
vai ser serviço dobrado. Isso eu escutei do próprio secretário Fiuza e do Afonso, que somente após a segunda camada de asfalto é que eles iriam. E enquanto isso, acidentes acontecendo, moto indo para baixo de carro, porque é uma descida, o pessoal não vê a sinalização, não tem sinalização de pare, ele toca a ficha. Então, isso é preocupante, essas promessas, propagandas eleitorais que foram feitas o ano passado nas eleições e que até agora, na continuidade do governo, a gente não vê. Inclusive, vou falar o que o vereador Iago também falou ontem, a maioria dos secretários continuaram, viraram adjuntos, né? Então, é uma continuação de tudo. Continuação, inclusive, das promessas que estão ficando como promessas na nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Dani Mello. Em grande expediente, vereador Caleb Garbim.